E aí, meninos, tudo bem? Vamos tentar ajudar vocês de uma outra forma agora, né? Vamos tentar resolver vários exercícios aqui pela internet. E vamos começar fazendo os exercícios da prova paulista e do provão paulista seriado também. Tem uma diferença, né? Que a prova paulista comum, ela pega justamente o primeiro, segundo e terceiro bimestre. E o último bimestre, ele é realizado o provão paulista. E é esse que dá a oportunidade do pessoal ingressar aí numa universidade pública gratuitamente. Então a gente vai separar eles, vamos responder os dois, vamos responder também provas de outras universidades, a FUVEST e assim por diante, tá? Tentar ajudar esse pessoal. E o Praxis Química aqui é justamente para a gente exercitar esses exercícios, tentar colocar algumas videoaulas e tudo mais, tá? E hoje nós vamos começar pelo seguinte, nós vamos começar pelas provas paulistas do primeiro bimestre de quando ela começou em 2023, né? Com o atual governo. Então nós vamos começar aqui com as provas paulistas do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, tá? Isso aqui do primeiro bimestre, depois nós vamos passar por segundo bimestre e terceiro bimestre. Vamos resolver todas elas, tá? Depois, logicamente, nós vamos resolver as provas do Provão Paulista Seriado. Então a gente vai começar aqui com as provas de Química do primeiro bimestre do primeiro ano. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar com ela aqui, olha só. Então, observem as imagens abaixo. Aí, infelizmente, as imagens estão em preto e branco. Na prova também estava em preto e branco, tá? Mas vamos tentar entender. Temos aqui a primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aí o que ele pergunta? Qual imagem representa um fenômeno químico? Aí nós temos fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? A gente já sabe que para diferenciar um do outro, o fenômeno químico ele deixa algumas evidências, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes ele deixa alguma evidência, como mudança de cor, odor, cheiro, liberação de temperatura, de luz, formação de precipitado, liberação de gás. Então, essas são evidências de que aconteceu uma reação química, tá? Então, a gente vai ver aqui os fenômenos, vamos tentar identificar. E outra, o fenômeno físico, ele somente muda de estado físico, mas não ocorre uma transformação. Então, a diferença de um para o outro é principalmente o que? A transformação de uma substância em outra. E como é que a gente evidencia isso? Pelas evidências que eu já citei anteriormente, tá? Então, vamos pegar aqui a primeira imagem. Na primeira imagem nós temos uma maçã cortada ao meio e ela está mudando de cor. Vocês estão vendo que ela está mudando de cor? Por que a maçã ela muda de cor? Porque ela é oxidada pela atmosfera, pelo oxigênio, tá? Então, o que acontece é o seguinte, não só isso também, uma maçã madura e uma maçã verde, ela tem um sabor diferente também, né? A gente consegue evidenciar pelo gosto também, né? Então, a primeira aqui, a gente já consegue falar que a primeira já aconteceu um fenômeno químico. Então, só para certificar, vamos ver as outras alternativas, mas só que pela primeira aqui a gente já marcaria a número 1, né? Segunda, aqui eu tenho um copo de vidro com um líquido fervendo, provavelmente água, né? Só que a água, meus queridos, quando ela ferve, ela continua sendo água, né? Só vai estar o quê? No estado vapor. Então, aqui é um fenômeno físico. Na imagem 3, nós temos uma tesoura cortando um papel. Então, aqui ocorre um fenômeno físico, do corte da tesoura com o papel continua sendo papel, a tesoura continua sendo tesoura e não há nenhuma reação, tá? Figura 4. A quebra de um vaso cerâmico, né?
Também nenhuma reação química, um fenômeno físico de um choque, né, de uma colisão onde há uma quebra, mas continuam sendo as mesmas substâncias, né? E a figura 5 tem um ímã com as chaves. Aqui a evidência é o quê? Só do campo magnético, mas só que não há uma mudança de substâncias, né? Então, isso aqui mostra o quê? Os fenômenos físicos ocorrendo, né? Da 2 até a 5, e nenhuma reação química. Então, qual imagem representa o fenômeno químico? No caso aqui, seria a imagem número 1, tá? Imagem número 1. Então, vamos ver qual é a alternativa. Então, ó, é a A1, pois a maçã reagiu com substâncias do ar. Exatamente. Então, vamos marcar aqui a alternativa A. Alternativa. Olha que letra bonita. A. Então estou aqui também treinando minhas letras também, tá? Escrever na lousa aqui é muito difícil. Então vamos treinar isso também, né? Exatamente para dar uma videoaula um pouquinho melhor. Então questão 41. Leia o texto abaixo. O luminol tem despertado grande interesse devido às suas características quimioluminescentes durante uma reação química. Sob determinadas condições de reação, este composto emite certa quantidade de energia, cuja coloração é azul. Dentre essas condições de reações requeridas, encontra-se a necessidade da utilização de um determinado catalisador, podendo ser diversos metais de transição. Mediante esta descoberta, bastou alguns estudos para correlacionar o luminol com o sangue, visto que este último apresenta grande quantidade de ferro em sua composição. Por conseguinte, esse composto facilitou largamente o trabalho da polícia forense, posto que, ao aplicá-lo sobre uma mancha de sangue latente, o luminol reage instantaneamente, possibilitando a sua identificação do sangue, mesmo que ele esteja exposto no local há muito tempo. Então, o luminol é um líquido utilizado aí, que ele é borrifado em locais de crime para detectar presença de sangue, né? Às vezes o pessoal limpa a cena do crime e deixa, só que fica vestígios, né? Vestígios de sangue. A gente consegue com o luminol encontrar esses vestígios e verificar se houve ali um crime ou não, né? A perícia criminal, ao utilizar a substância mencionada, nesse caso, reconhece vestígios de sangue pela evidência da... Tem aqui as alternativas. A diminuição da temperatura do ambiente, a formação de um precipitado nas superfícies, intensificação do brilho metálico do catalisador, liberação de luz visível no ambiente e liberação de um gás no ambiente. Bom, essa daqui é o seguinte, meus queridos. A gente já viu que diminuição da temperatura do ambiente, não, o luminol ele vai reagir e vai liberar uma luz, né? Então a temperatura não está relacionada com ele aqui, não é assim que a gente vai identificar, tá? Formação de um precipitado na superfície, também não, não fala nenhum precipitado. Intensificação do brilho metálico do catalisador, não, o brilho não vai ser um brilho metálico, vai ser um brilho esverdeado, a reação química, né? E liberação de luz visível no ambiente. Sim, isso aqui sim, ó. Alternativa D. Ele libera luz. A reação química do sangue com o luminol faz com que seja liberada a luz. Uma luz meio que fosforescente, né? E liberação de um gás no ambiente. Não. Então aqui a gente já viu que é a alternativa D, né? Pode assinalar aqui a alternativa D. Isso aqui, coisa horrível. Vou colocar aqui em forma de setinha, né? Melhor. Alternativa D. Isso. 41, alternativa D. 42.
Vamos lá. Pensando na quantidade de matéria necessária para que uma reação química aconteça, Camila decidiu fazer os dois experimentos apresentados abaixo. Então, experimento 1 e experimento 2. No experimento 1, meus queridos, eu tenho aqui cobre, símbolo Cu, mais enxofre, formando sulfeto de cobre. Só que essas quantidades aqui são as quantidades estequiométricas, né? As quantidades suficientes para acontecer a reação e não sobre nenhum reagente. Tá vendo? Reagiu o cobre com enxofre e formou sulfeto de cobre e não sobrou nada. No segundo experimento, ela colocou quantidades diferentes. Ela manteve a quantidade de enxofre a 5,06 gramas e no cobre ela aumentou, ela dobrou a quantidade. Tá vendo que não reagiu tudo? Formou o sulfeto de cobre, mas teve aqui um excesso de cobre que não reagiu, 10 gramas. Então, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um exercício de reagente limitante em excesso, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem do cotidiano, né? Se eu tenho aqui pão e salsicha, vou fazer um hot dog. Se eu tenho aqui 2 pães, 2 bisnagas e 3 salsichas, a gente vai fazer o quê? 2 hot dogs, vai sobrar uma salsicha. Aí a pessoa pode falar, mas eu posso colocar 2 salsichas? Não, mas vamos fazer bonitinho com uma salsicha sozinha para cada pão, tá? Então a gente viu que houve uma sobra aqui. Por quê? Porque eu teve salsicha a mais do que pão. Eu posso aumentar uma quantidade de mais um pão aqui e vai dar a conta certinha, mas só que eu não tenho mais pão. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho cobre e enxofre, só que o cobre está em excesso. Aí ele pergunta o seguinte: de acordo com essa imagem, o que deve ser feito para obter uma maior quantidade de sulfeto de cobre? Sulfeto de cobre é essa substância aqui, tá? Essa substância. Então, alternativa A: aumentar proporcionalmente a parte em excesso. Quer dizer, aumentar a quantidade de cobre. Não, que não adianta eu aumentar o que está em excesso, porque o que está limitando a reação é o enxofre. Se eu aumentar isso aqui, só vai aumentar o excesso, não vai aumentar a quantidade de sulfeto de cobre. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Para eu ter mais hot dog completo, cachorro quente completo, eu tenho que aumentar a quantidade de pão, não de salsicha. Se eu aumentar a quantidade de salsicha, eu só vou ter salsicha em excesso. Mesma coisa, tá? B: conservar as massas dos reagentes envolvidos. Conservar o que? Manter. Se eu manter igual as massas aqui, eu vou produzir só essa quantidade, eu não vou aumentar. Ele quer saber qual é, o que eu tenho que fazer para aumentar essa quantidade aqui, né? C: dobrar a quantidade dos dois reagentes da reação. Olha, essa alternativa, ela tá correta, mas só que mesmo assim a gente tem que evidenciar o seguinte: se eu dobro as quantidades aqui, eu aumento esse aqui, eu aumento o sulfeto de cobre, mas eu vou ter excesso aqui também. Vou aumentar a quantidade de excesso, ele não vai estar as quantidades certinhas, tá? Ela está correta, mas tem esse porém também, tá? A D: manter constante as proporções de um elemento. Essa daqui, ela tá meio correta. Depende, por quê? Porque se eu manter a quantidade de enxofre e aumentar dessa aqui, eu não vou formar mais nada e vou ter um excesso aqui de cobre. Só, eu posso aumentar a quantidade de cobre quanto for, vou só aumentar a quantidade de cobre em excesso, mas só que eu não vou aumentar a quantidade de sulfeto de cobre. Agora, se eu mantenho a de cobre e aumento a de enxofre, eu vou aumentar a quantidade de sulfeto de cobre até o limite de cobre que vai reagir, tá? Então, essa pergunta D aqui, ela depende, tá? Preservar os reagentes que estão em excesso. Então, preservar reagente que está em excesso também não adianta. Se eu preservo esse reagente em excesso aqui, eu não aumento essa quantidade aqui, não adianta nada. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, apesar de ter reagentes em excesso também, mas é a alternativa C, tá? Alternativa C.
Próxima alternativa da prova paulista de 2023 é a questão 43. Então, nessa questão é o seguinte: segundo Amarilson de Oliveira Cândido, no trabalho Desenvolvimento Inicial do Cafeiro Arábica sobre fontes de fósforo, produtores de café, tais como o do Espírito Santo, usam fertilizantes à base de P2O5, porque o solo na região é pobre em fósforo, nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas. A reação química no quadro abaixo representa a formação desse composto. O fósforo é um dos nutrientes essenciais, né? Geralmente, quando a gente vai comprar um fertilizante, tem os famosos NPK, né? NPK é a sigla de nitrogênio, fósforo e potássio. É a primeira letra dos elementos químicos lá presentes na tabela, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Só que nesse caso aqui, o que está faltando em maior quantidade é o fósforo, que é esse Pzinho aqui, né? Então essa substância, o P2O5, o pentóxido de difósforo, né? Utilizado como fertilizante no caso. E essa reação química aqui, ó, eu tenho 2 mols de fósforo para 5 mols de oxigênio, formando o pentóxido de difósforo aqui, tá? 2 mols dessa substância. O que eu tenho aqui embaixo, ó, 2 mols do primeiro reagente, 5 mols de oxigênio, formam 2 mols da substância que eu quero. Quando a gente coloca aqui as massas molares, eu tenho 124 gramas do fósforo, 160 gramas de oxigênio e 284 gramas da substância que eu quero. Se eu ver, tá bonitinho, balanceado corretamente, e aqui tá as massas molares. Se eu somar essas duas aqui, 124 mais 160 dá justamente os 284, então tá bonitinho. E eu tenho aqui em mols também 12,04 vezes 10 23 moléculas, número de moléculas, correspondentes 30,1 vezes 10 a 23 moléculas de O2, de gás oxigênio, formando 12,04 vezes 10 a 23 moléculas da substância que eu quero. E aqui eu não tenho essa informação na tabela, porque essas substâncias aqui são sólidas, tá? Aqui ele está informando quantos litros são formados de gás oxigênio aqui que eu preciso, as condições normais de pressão, de temperatura e pressão, tá? São 112 litros de gás oxigênio necessários para a reação. De acordo com esse quadro, qual relação estequiométrica compreende a formação do composto desse fertilizante? Aí, vamos ver aqui, ó. A formação estequiométrica tem que ser as quantidades certinhas, tá? As quantidades certinhas. Então, a formação de 24 vezes 10 a 23 moléculas de pentóxido de fósforo consomem 124 gramas de P2 de fósforo? Não. A gente viu aqui pela tabela que é a metade disso aqui, ó. 124 gramas são necessárias justamente 12 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E não essa quantidade aqui, 24, que é o dobro, né? 0,08. Então a primeira já está errada, tá? A formação de 284 gramas do pentóxido de fósforo consome 10 mols de oxigênio. 284 gramas consomem 5 mols de oxigênio. Tá vendo que a gente tem que relacionar linhas diferentes da tabela? Então 284 gramas, exatamente 5 mols de oxigênio, não 10, tá? Então, vamos para a próxima. E essa caneta aqui é bacana, essa aqui eu gosto dessa aqui. Vamos pegar com vermelho, isso. Isso. Agora, o consumo de 1.120 litros de O2, a gente viu aqui que são 112 litros. 1.120 é 10 vezes mais que isso aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, geram 20 mols de pentóxido de fósforo. Então, se eu tenho 10 vezes a mais aqui, eu tenho que ter 10 vezes a mais aqui também. Então, 20 mols é exatamente o quê? 10 vezes a mais do que 2 mols. Você concorda comigo? Então, está correta a alternativa C, ela está correta, tá?
O consumo de 64 gramas de P2 geram 2 mols da substância que eu quero. 64 gramas de fósforo é justamente a metade, não é isso? 62 gramas, perdão. Então, eu tenho que gerar o quê? A metade de 2 mols. Tinha que gerar 1 mol só. Então, isso aqui está errado. O consumo de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2 geram 54 gramas de pentóxido de fósforo. Então, (6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2 não geram 54 gramas, tá? De 57 gramas dessa substância. Vai gerar uma quantidade diferente. Aqui eu tenho, olha só, 30 gramas, 3,01 ou 3,1 vezes 10 a 23 moléculas geram 284 gramas. 6,02 não vai gerar 57 gramas, tá? Fazendo as contas, é só fazer uma regra de 3 básica aí. Só multiplica isso daqui, 6,02 por 284 e divide por 30,1. Vocês vão ver que não vai dar 57, tá? Então a alternativa correta aí é a alternativa C. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Deixa eu só marcar aqui. Pronto. Vamos para a próxima, 44. É o seguinte: ao realizar uma reação entre carbono e gás oxigênio, o cientista John Dalton propôs um rearranjo de átomos e observou a situação apresentada na imagem abaixo. Eu tenho aqui um átomo de carbono reagindo com 2 átomos de oxigênio na molécula de oxigênio, formando o CO2. Então, número de átomos. Então, um átomo de carbono, 3 gramas. 2 átomos de oxigênio, 8 gramas. Essas massas aqui, gente, não são as massas observadas hoje em dia. Isso aqui foi o que o Dalton, vamos dizer assim, propôs naquela época, tá? Ele ainda não tinha esses cálculos certinhos. Um átomo de carbono, 3 gramas. 2 átomos de oxigênio, 8 gramas. A gente sabe hoje em dia que 1 mol de átomos de oxigênio tem 16 gramas e de carbono tem 12, tá? Mas tudo bem, mas de acordo com essa imagem, a iniciativa de Dalton em pesquisas sobre reações químicas favoreceram a... Vamos ver aqui. Ele viu que, se a gente prestar atenção, ele viu que as massas elas se mantêm, ó, antes da reação, está reagindo, e depois da reação que se formou. Pesando aqui, ó, 3 átomos igual a 11 gramas. Aqui continua os 3 átomos igual a 11 gramas também. O que mudou? Só o rearranjo desses átomos. Se transformou em uma outra substância, mas houve o rearranjo de átomos, só que continua a mesma quantidade de átomos e o mesmo peso. Então vamos ver aqui as alternativas. A formação de novos elementos químicos. Não formou novos elementos químicos. Tá? Continuam tendo os mesmos elementos, carbono e oxigênio. B. Descoberta de tamanhos de átomos diferentes. C. Descoberta da natureza elétrica do átomo. D. Consciência da divisibilidade do átomo. E E. Compreensão das leis ponderais de massa. Então, olha só. A gente já viu que não é. A B, descoberta de tamanhos de átomos diferentes. Não. O que ele descobriu aqui foi justamente as quantidades de átomos permanecem as mesmas e as massas permanecem as mesmas, mesmo antes e depois da reação. Então, em primeiro momento, não está falando nada aqui de tamanho de átomos. A descoberta da natureza elétrica, o modelo de Dalton não fala nada sobre a eletricidade dos átomos, tá? Vai ver só nos outros modelos, o de Dalton não. Consciência da divisibilidade do átomo. Não. A palavra átomo justamente quer dizer o contrário, né? Não divisível. Então,
essa parte de divisibilidade do átomo, a gente viu que ele não é indivisível, ele tem subpartículas, né? Só que isso nos outros modelos. Pro Dalton não, pro Dalton os átomos eram indivisíveis. Aquela ideia dos filósofos Leucipo e Demócrito, né? E compreensão das leis ponderais de massa. Sim. E como ele viu aí nesse esquema, tem 3 átomos igual a 11 gramas, antes e depois. E é exatamente o que acontece com as leis ponderais. O que são as leis ponderais? A lei de conservação da massa, que antes e depois da reação, nós temos as mesmas quantidades de massa, que é a lei de Lavoisier, né? E também as leis ponderais de Dalton, né? Então, a alternativa E é a correta, a compreensão das leis ponderais de massa. 34, alternativa 4 é a alternativa E. E agora nós vamos para a questão 45. Questão 45 está aqui, ó. Observe o esquema reacional abaixo. Aí eu tenho aqui átomos genéricos, né, de algumas substâncias. Então eu tenho aqui 2 átomos de oxigênio. Tenho aqui a legendinha aqui, ó, formando a molécula de gás oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio, formando 2 moléculas de gás hidrogênio. Elas reagem e formam aqui o famoso H2O, né? São 2 moléculas de água. Então, a massa dos reagentes, ele está mostrando aqui o M2, a massa dos produtos. Aí ele pergunta aqui, ó, nesse processo químico, as massas M1 e M2. Aqui, alternativa A. Os átomos envolvidos se alteram em função da formação de novas estruturas moleculares. Olha, as massas não se alteram. Se a gente perceber aqui, ó, tem a mesma quantidade de átomos, tanto aqui nos reagentes como nos produtos. Então, se eu tenho a mesma quantidade de átomos aqui e aqui, então a massa ela não vai se alterar. Então, B. Os átomos envolvidos se alteram em função dos novos tipos de interações interatômicas formadas. Então, a gente já viu que os átomos envolvidos não se alteram. Aqui está falando que eles se alteram. Não, eles não se alteram, tá? E aqui está falando que o caso aqui é porque das novas interações, das novas ligações formadas, mas não é verídico isso, tá? Então, nós vamos para a alternativa C. A massa 1 e a massa 2 são iguais porque a mesma quantidade de átomos presentes nos reagentes e produtos. É verdadeiro. Então, a massa 1 e a massa 2, pesado antes da reação e depois da reação, tem a mesma quantidade de átomos. 1, 2. 1, 2 de oxigênio, 1, 2, 3, 4 de hidrogênio, 1, 2, 3, 4 de hidrogênio. Então, a alternativa C é verdadeira. A massa 1 e massa 2 são iguais porque durante a reação os tipos de ligações químicas se alteram? Não tem nada a ver com o tipo de ligação química. Tem a ver com a quantidade de átomos, tá? A massa 1 e massa 2 são iguais porque há uma alteração apenas no núcleo dos átomos dos reagentes. Não. Então a gente vai ver que não há alteração no núcleo dos átomos dos reagentes, que as ligações químicas elas acontecem na eletrosfera, tá? Então não são reações nos núcleos. A gente está falando aqui de reações de ligações químicas. Então aqui no caso, a gente sabe que a massa ela está concentrada principalmente no seu núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, então não é a alternativa E. No caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. Então aqui resolvemos as questões da primeira prova. Então resolvemos aqui as questões da primeira prova paulista do primeiro ano de 2023, tá? Do primeiro bimestre.
Então a gente vai resolver as provas do segundo ano agora, do terceiro, e também vamos resolver do segundo bimestre e do terceiro bimestre. Então, valeu, galerinha.